É um momento em que Deus separou para falar aos nossos corações através da sua palavra, e nesta oportunidade nós convidamos o nosso amado irmão presbítero Mariano para estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, nós louvamos a Deus por esta oportunidade que temos de, uma vez mais, estar na sua casa e aqui nós podermos falar um pouco do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito na vida de cada um dos irmãos, em particular. Tenho certeza que você tem sido alvo das bênçãos do Senhor Jesus. Só o fato de você estar na casa de Deus, isso já é uma grande bênção. O fato de você estar sentado nessa poltrona, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, louvando o nome dEle, isso já é uma grande honra, um grande privilégio, uma grande bênção, uma grande vitória, porque muitos gostariam de estar no seu lugar, na casa de Deus, adorando o nome dEle, mas infelizmente não têm essa oportunidade. Mas você tem essa oportunidade de estar na casa do Senhor, adorando o nome dEle, e isto já é motivo sobrando para a gente levantar as nossas mãos e glorificar o nome do Senhor, porque assim nós entendemos que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, e assim nós entendemos que nós estamos aqui por causa dEle, nós estamos aqui por Ele, e nós estamos aqui para louvar a Ele, e aleluia, e é por isso que nós estamos na casa do Senhor, porque nós entendemos que um dia este momento findará. E eu costumo sempre dizer, meus amados irmãos, que os cultos eles nunca se repetem, eles nunca voltam o mesmo culto. Os cultos eles cada dia é um culto diferenciado, é um culto diferente, é um agir diferente da parte de Deus. Deus trabalha de uma forma diferenciada. Talvez você esteja dizendo, mas o culto hoje está assim e tal. De repente, quem sabe, alguém, igual o nosso pastor falou, apreensivo por causa das eleições, mas não se preocupe com isso não, foca na adoração a Deus, porque se você fizer assim, desse jeito, focando na adoração, tudo vai dar certo. Deus, Ele vai ter o controle de todas as coisas, Deus, Ele vai agir, Deus, Ele vai trabalhar, Ele vai fazer o melhor para a sua igreja e para o seu povo aqui nessa noite. Eu tenho certeza que uma bênção de Deus já foi dispensada para você aqui nessa noite. Quem crê nisso, levanta a mão e dá um glória para Jesus. Já tem bênção de Deus sendo ministrada sobre a tua vida aqui nesta noite. O anjo do Senhor já está aqui sobre nós aqui nessa noite, desbaratando, ó Deus, fazendo com que algo sobrenatural aconteça na tua vida hoje, em nome de Jesus. Aquilo que você está precisando, a tua necessidade, ela será suprida pela fé, porque eu acredito que o Deus que você serve, Ele está aqui em nosso meio, e Ele te dará vitória em todas as coisas, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto ora lido, o texto usado na leitura oficial é o texto que nós usaremos como de costume para a ministração aqui nessa noite. Eu quero já degustar com os irmãos, compartilhar com os irmãos o texto lido de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13 em diante, que vai dizer o seguinte: não queremos, pois, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos,
por palavra do Senhor. Isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Isto, nós os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Este é o gozo fluente da igreja. Este é a esperança da igreja, é saber que um dia isto tudo vai acabar, não haverá mais como ficar neste mundo, porque o Senhor, Ele já preparou um lugar especial para todos nós, para a sua igreja, e nós devemos estar prontos para participar deste grande evento que acontecerá a qualquer momento. Em alguns instantes isto acontecerá, e não dará tempo de se preparar, não dará tempo de pedir perdão a pai e a mãe, não dará tempo de pedir perdão ao pastor, de se reconciliar com o irmão, não dará tempo para essas coisas. Você precisa estar pronto para participar deste grande evento que acontecerá, esse evento que marcará todo mundo, aleluia, porque é um evento grandioso, é um evento que vai marcar toda a raça humana, porque isto é uma promessa que foi dada por Cristo Jesus, e ela se concretizará, ainda que os demônios do inferno estremeçam e resistam, colocando pressões sobre a igreja, mas a igreja subirá, aleluia, ao encontro do Senhor nos ares, e é isto que nos torna alegres, felizes e satisfeitos, sabendo que um dia não ficaremos mais aqui, mas que a nossa pátria amada está lá em cima. Nós somos embaixadores do céu aqui, nós não temos pátria eterna aqui, nós subiremos um dia e estaremos para sempre com o Senhor nos ares, e é isto que alegra a igreja. Quem está alegre com isto, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh glória. A igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, meus irmãos, uma igreja modelo. Entenda bem. A igreja de Tessalônica, ela foi criada, ela foi gerada debaixo de muita pressão espiritual. A igreja de Tessalônica, ela sofreu, para ela ser gerada, ela foi gerada debaixo de muitas pressões, perseguição. Ela foi gerada debaixo de muitas torturas. Ela foi gerada debaixo de muitas pressão do governo. E essa igreja, ela foi gerada. O apóstolo Paulo, quando ele foi a Tessalônica anunciar o reino de Deus, anunciar a Cristo, ele padeceu ali, anunciando o evangelho, anunciando a Cristo, as pessoas a quem se dispuseram a ouvir, e assim divulgando a uma e a outra, e ele chegou a agregar um grande número de cristãos, de servos, e ali aqueles irmãos foram se espalhando, se acrescendo, de forma que uns ia divulgando para o outro o efeito e o poder do evangelho de Cristo que fazia na vida deles, e eles foram divulgando. A igreja foi crescendo, a perseguição foi se tornando renhida. Nesta perseguição, meus irmãos, muitos morreram, muitos padeceram, muitos sofreram piamente até a morte, pagaram a sua vida com o seu próprio sangue, foram mortos, torturados, mas eles não negaram a sua fé a Cristo, de sorte que com o passar do tempo, o apóstolo Paulo precisou sair de Tessalônica, mas precisou deixar alguém nesta cidade para continuar trabalhando com esses irmãos, anunciando o evangelho e alimentando a fé desses irmãos, para que eles não viessem desvanecer na sua fé. Aí a Bíblia vai dizer, meus irmãos, no capítulo 1, de Tessalonicenses, a primeira carta de Tessalonicenses,
no versículo de número 6, capítulo 1, verso 6 em diante, 6 ao 8, vai dizer assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, e tal ponto de não termos necessidade de acrescentar palavras alguma. Eram crentes perseverantes, fiéis a Deus, que não abria mão da sua chamada, que não abria mão da sua convicção de estar abraçado a Cristo, de estar abraçado ao Evangelho de Cristo, que não abria mão da sua comunhão com Cristo, mas estavam anunciando o Evangelho de Cristo a todo tempo, a toda hora, não com palavras, mas com suas atitudes, com seus comportamentos, com seus gestos, com suas posições diante da sociedade. Eles estavam divulgando o Evangelho de Cristo. Uma coisa é divulgar o Evangelho com palavras, outra coisa é divulgar o Evangelho sem palavras. Uma coisa é você divulgar o Evangelho falando de Jesus para as pessoas, outra coisa totalmente diferente é você não falar de Jesus para as pessoas, mas você mostrar com a sua vida o que Jesus pode fazer. Mas você mostrar com a tua vida, com o teu testemunho, com a tua forma de vestir, de se comportar, de se pronunciar, de falar, de se relacionar com as pessoas. Esta atitude, esse gesto vai revelar Jesus na tua vida, e as pessoas vão poder ver do que o Evangelho é capaz de fazer na vida de uma pessoa. E era isto que estava acontecendo com os crentes de Tessalônica. Eles foram impactados pelo Evangelho, de sorte que o impacto do Evangelho foi tão grandioso que mudou drasticamente as suas vidas, de sorte que eles pregavam a palavra, não com palavras, mas os seus testemunhos eram fortes o suficiente para fazer com que as pessoas vissem nele o próprio Cristo. Aleluia! E é isto que a igreja do nosso tempo está precisando, carecendo de pregar o Evangelho, talvez nem com palavras, mas com a sua própria vida, com o seu próprio testemunho, com bons exemplos, com bons testemunhos, aleluia, com a sua forma de se comportar, de se vestir. Pregue o Evangelho. Oh glória, glória a Jesus. Pregar o Evangelho não é uma tarefa fácil. Pregar o Evangelho usando palavras é fácil. Outra tarefa muito difícil é pregar o Evangelho usando a própria vida, porque as pessoas precisam ver em você o exemplo do Evangelho, porque as pessoas precisam ver em nós isto, e os crentes de Tessalônica tinham esse exemplo. Está escrito aqui na palavra, não sou eu que estou falando, é a palavra: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, mesmo em meio às tribulações e perseguições, ele se tornava referência para todos os outros. Mesmo em meio às perseguições, mas eles não se curvavam e nem negavam o nome de Cristo, mas mantinha sua fé acesa e dizia: eu não nego a Cristo, mas seguirei fielmente a Ele, porque eu sei que isto um dia vai terminar. Aleluia. Só que o tempo vai passar, meus irmãos. O tempo vai passar. Os crentes de Tessalônica, por serem novos na fé, acreditaram no Evangelho, acreditaram no poder da palavra. Agora, com a grande perca de irmãos, por causa da tamanha perseguição que havia surgido naquela localidade, pela perca de muitos dos irmãos, parentes e amigos,
talvez mães, pais, irmãos, filhos, que eles perderam durante toda aquela perseguição. Agora eles vão viver dias choroso, angustiado, atribulado e aflito, pensando que talvez nunca jamais poderiam vê-los. Eles vão ficar muito atribulados, angustiados, vivendo a perseverança da sua fé em Cristo, mas pensando como que será se os seus parentes morreram e eles não conseguirão mais vê-los. Aí a Bíblia vai dizer que que o apóstolo Paulo, através de Timóteo, ele vai dar uma mensagem para esta igreja de Tessalônica. Timóteo vai se apresentar a Paulo e vai apresentar a Paulo a igreja de Tessalônica, dizendo que esta igreja, ela continua viva e continua acesa, mas eles têm um porém, eles têm uma interrogação e precisa ser respondida. E aí Paulo fica ciente do que está acontecendo, e aí ele vai escrever esta carta aos crentes que estão em Tessalônica, dizendo exatamente o que nós acabamos de ler nesta leitura. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Não se preocupe com os que dormiram. Quando a Bíblia vai fazer uma expressão aqui dizendo não se preocupe com os que dormem, isso é uma palavra que está atrelada ao eufemismo, que é uma forma de abrandar uma palavra, uma expressão que às vezes parecemos que ela vai ser muito severa, muito forte. Então se abranda essa palavra usando o eufemismo, que é exatamente isto. Ao invés de dizer dos que morreram, ele usa a expressão dos que dormem, para que soe de forma mais suave no coração dos irmãos e não venha afetá-los ainda mais, causando-lhes tristeza. E o apóstolo vai dizer: pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Agora ele está alertando os irmãos de Tessalônica, dizendo para eles que um dia eles os verão, um dia eles os encontrarão. Vai acontecer isto, você precisa apenas estar ou permanecer fiel, permanecer obediente às ordens de Deus, à sua palavra. Mantenham-se firmes e perseverantes, porque num dia, no abrir e fechar de olhos, a igreja subirá e todos nós estaremos ao encontro do Senhor nos ares, e nada vai impedir que este evento aconteça. Quem acredita nisso, dá um glória para Jesus. Oh glória, oh glória. Então o apóstolo Paulo, ele está dando esse esclarecimento aqui para os irmãos, dizendo para eles exatamente isto. Portanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando da primeira vinda de Cristo. É a primeira vinda de Cristo que vai acontecer nos ares, onde ele virá para encontrar a sua noiva, a sua igreja ataviada, atada, ornamentada pelo Espírito Santo de Deus, que vai conduzi-la. Quem faz parte da noiva aqui, levanta a mão. Quem faz parte da noiva de Cristo? O Espírito Santo está ataviando você, está te adornando, está te moldando para que um dia você consiga subir aos ares e encontrar o Senhor nos ares, e assim você, como noiva, estará para sempre com o Senhor. E é isto que nos deixa alegre, porque nós entendemos assim que este dia vai acontecer a qualquer momento. Glória a Jesus. Esse dia vai acontecer a qualquer momento. E aí Paulo, ele vai finalizar o versículo 18 dizendo exatamente isto: consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
ele vai dizer exatamente isto, alertando aos irmãos, que quando você ver alguém falando, dizendo que não vai conseguir ver os seus entes queridos, não, faça diferente, oriente eles. Agora vocês já sabem como que acontecerá o evento, agora vocês têm a responsabilidade de orientar os demais e dizer: não, fica tranquilo, nós nos veremos lá em cima, nós nos encontraremos, porque isto é uma promessa, e promessa ela não será invalidada, porque quem fez foi Jesus de Nazaré. As promessas dele se cumprem, aleluia, tudo que ele prometeu se concretizará, porque ele é fiel com a sua palavra para cumprir. Oh, glória, glória a Deus. Eu vejo aqui uma igreja que passa por tribulações, que passou por perseguições, que passou por aflições, uma igreja que foi maltratada naquele tempo, naquela época, que tinha de todos os motivos e meios para não continuar a sua fé em Cristo, mas mesmo em meio às tribulações e aos embates da vida, eles não negaram a sua fé, mantiveram acesa, e um dia eu quero encontrá-los lá em cima, aleluia, o arrebatamento acontecerá, e é sobre isso que nós estamos falando aqui nesta noite. Nós nos encontraremos lá em cima, em cima, em cima, em cima, nas nuvens e no céu. Oh, glória, glória a Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela tem vários textos onde vai nos advertir acerca do arrebatamento da igreja. Ela tem várias passagens onde vai nos advertir acerca da volta de Cristo. E nós precisamos estar sempre relembrando isto, para que não caia no esquecimento. Porque tem muitas pessoas que estão se embaraçando com as coisas desta vida e está esquecendo que o seu alvo, o seu objetivo não é aqui. Nós temos um objetivo, é lá em cima. Não devemos estar presos às coisas desta vida. E é por isso que o próprio Jesus, uma certa ocasião, ele vai dizer no livro de Mateus, capítulo 13, e o verso 24. Dá para botar na tela, meu amigo, meu irmão? Mateus capítulo 13, o verso 24, onde o próprio Jesus, ele vai dar uma expressão a respeito do joio e do trigo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Cadê o restante? Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Aí eu quero perguntar para você aqui nessa noite: você é joio ou você é trigo? Quem é você? O que você acha que você é? Você é joio ou você é trigo? O joio e o trigo são parecidos. O próprio Jesus, quando ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta dele, quando ele vai falar sobre o reino futuro, ele vai usar exatamente essas expressões, e uma delas é esta aqui. Ele está falando sobre o joio e o trigo, que é uma fase que a igreja está passando agora, neste exato momento, onde existe entre nós joio e trigo, onde existe essas duas personalidades que existem entre nós. E eu quero dizer
aos irmãos que o joio e o trigo, eles são muito parecidos, são muito semelhantes. Quando nós não temos o conhecimento bem apropriado a respeito de ambas as plantas, nós às vezes achamos que eles são iguais, é a mesma planta, mas não é. Eles divergem, são semelhantes, mas não são a mesma planta. E o que eu quero dizer com isso? O que o senhor quer dizer com isso, irmão David? É que, deixa eu atualizar esse texto, quando ele está dizendo aqui que o joio e o trigo, eles são semelhantes, eles se parecem, eles estão sempre juntos. E quando eu quero dizer isto, eu estou dizendo que no nosso tempo, as pessoas estão juntas, estão cultuando, estão pregando o mesmo evangelho, estão carregando a mesma Bíblia, louvando louvores dentro da igreja, pregando a palavra, caminha para os cultos, participa dos cultos de oração, participa de GV, participa de eventos que a igreja faz. Mas um dia esse evento que vai acontecer, que vai ser o arrebatamento da igreja, é que vai distinguir quem é joio e quem é trigo. Eu quero dizer para você que nessa noite, se esforce o máximo que você puder, para que você seja acertado como joio, para que você seja visto, ou seja, como trigo, porque só vai subir quem é trigo, só vai subir quem é trigo, quem tem compromisso com o reino de Deus. Aleluia. Eles são parecidos, estão juntos, eles são parecidos demais, mas não são os mesmos. Aí a outra partezinha que eu aprendi do trigo, é que o trigo ele é flexível, e o joio ele não é. O joio ele é rígido, o trigo ele se dobra com facilidade, o joio não. O trigo ele tem facilidade de se dobrar. Isso nos dá a conotação de que o trigo são exatamente aquelas pessoas que têm a tendência de humildade, de reconhecer o seu erro, de reconhecer os seus tropeços, as suas falhas. É o trigo que tem a tendência de se curvar, que tem a tendência de ser flexível, de reconhecer que errou. Meu Senhor, eu errei, me perdoe, eu preciso voltar, eu preciso de perdão, eu preciso que o Senhor me perdoe, porque eu preciso subir também no arrebatamento da igreja. Isto é trigo, é quando você reconhece que você errou, que você precisa acertar os seus erros e corrigi-los em tempo hábil. Aí eu entendo aqui que o trigo ele tem sementes, o joio não tem. O trigo tem frutos, o joio não tem. O trigo, se você pega no trigo, você sente as suas sementes. O joio já não tem mais sementes, não tem. É aquela pessoa que está na casa de Deus, está no reino de Deus, está servindo ao reino, aparentemente servindo ao reino, achando que está servindo ao reino, mas não está. Não tem sementes, não tem frutos dignos de arrependimento. E a Bíblia vai nos dar agora um impulso, nos dizendo que nós devemos a todo e qualquer tempo entender e reconhecer que nós somos fracos e falhos. Temos que ter a tendência de nos inclinarmos para o Senhor e pedir perdão para Ele dos nossos erros, e entender que somente Ele tem o poder e a capacidade para nos perdoar. Um outro detalhe que eu aprendi do joio, entre o joio e o trigo, algo interessantíssimo, é que as raízes do trigo, ela, quanto mais ele vai passando da sua fase para a sua fase adulta, as suas raízes vão se soltando da terra, de sorte que vai se soltando e fica apenas na superfície da terra, facilitando assim a sua colheita. Diferente do joio, que quando o joio, quanto mais o tempo passa, mais as suas raízes se aprofundam na terra, de sorte que fica difícil arrancar o joio. Está aí porque o Jesus ele vai falar nesta parábola, dizendo: não deixa que fique, depois a gente arranca. Sabe por quê? Porque as raízes do joio é mais profunda, a do trigo é mais superficial. Quando tira as raízes do joio, ele vem puxando o trigo tudo junto. É assim que acontece. Oh, meus irmãos, se você pudesse entender o que Deus quer falar aqui para você aqui nessa noite, oh aleluia, quem é trigo não está apegado às coisas desta vida. Quanto mais você está com as tuas raízes fincada, firmada nesta terra, logo se entende que o teu foco
foco é aqui, o teu objetivo é aqui. Mas quem é trigo não está apegado às coisas desta vida. Quem é trigo, quanto mais o tempo passa, mais ele se desapega desta vida. Quanto mais o tempo passa, mais ele se desapega das coisas desta terra. Ele não está nem aí para o que está acontecendo. Ele está apenas dizendo: ora vem Senhor Jesus, pois eu estou pronto e eu quero subir. Quem vai subir, levanta a mão e dá um glória para Jesus. Glória, oh glória, oh glória. Tem pessoas que se apegam tanto às coisas dessa vida, mas quem é trigo não. Quem é trigo não se apega às coisas desta vida. Quem é trigo tem raízes superficiais. Quem é trigo não está nem aí para o que está acontecendo aí. O foco dele é o céu. Ele está focado no céu. Ele está focado na eternidade. Ele está focado no arrependimento. Uma certa feita, um jovem na sua flor de idade, ele vai chegar para um pregador e vai dizer: pregador, quando é a hora que eu devo aceitar Jesus? Eu estou ainda na flor de idade, ainda vou fazer faculdade, tenho muito o que viver. Eu queria que o Senhor me dissesse quando é que eu devo aceitar a Jesus. O pregador pensa, aí olha para aquele jovem e diz para ele: olha, você vai fazer o seguinte, 5 minutos antes de você morrer, você aceita Jesus. Ele vira as costas e vai embora. E aí o jovem fica pensando, aí ele olha para o pregador e diz: pregador, por favor, quando é que eu sei se você falou 5 minutos antes de eu morrer? E como é que eu vou saber que vai acontecer 5 minutos antes? Como é que é esse negócio? Aí ele olha para esse jovem e vai dizer: pois então aceite ele hoje, agora, nesse exato momento, porque você não sabe o dia que vai partir, você não sabe o dia que vai chegar para você. Glória a Deus. A gente não sabe o dia nem a hora. Estou pregando aqui hoje, amanhã posso estar na eternidade. Meus irmãos, Davidson, nós estamos aqui todos juntos. Amanhã o irmão David pode estar lá, um dos irmãos pode estar lá. Aí às vezes a gente quer até retrucar com Deus sobre essas coisas. Por quê? A gente não fala que o céu é bom? Fala ou não fala? A gente não fala que o céu é bom? Lugar de delícias, lugar de prazer, ruas de ouro, rua de cristal. Lá não tem tristeza, não tem angústia, não tem aflição, não tem choro, não tem... É tudo alegria, tudo prazer. A gente fala que o céu é tão bom, mas quando fala de ir, ninguém quer ir. Não é verdade? É assim, meus irmãos. E a gente precisa ter esse foco. A gente precisa estar desapegado. Desapega, meu irmão. Fala para o irmão que está do teu lado: desapega, porque a sua vida não deve estar presa às coisas desta vida. Desapega, porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento e você precisa estar pronto. Oh glória, oh glória. O Senhor Jesus, ele vai falar na parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E quando ele vai falar na parábola das 10 virgens, ele vai dizer que 5 está preparada, 5 está pronta, mas as outras não estão prontas. Vai tardar o noivo, e quando o noivo tarda, elas dormem. E aí na madrugada escuta-se o grito: aí vem o noivo. Elas levantam, 5 delas estão com a lamparina apagada, e as outras não estão, elas estão prontas, com a lamparina acesa, com óleo na lamparina. Elas estão preparadas, prontas para encontrar com o noivo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: esteja pronto. Não é tempo de procurar estar preparado, não. É tempo de estar pronto. O arrebatamento está chegando. A igreja vai ser arrebatada. Talvez seja o último dia que você está ouvindo esta pregação sobre o arrebatamento da igreja. E é por isso que eu quero dizer para você aqui nesta noite: prepara-te enquanto é tempo, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus, que está pronto para subir. Dá um glória para Jesus. Oh glória, glória a Deus. O arrebatamento vai acontecer e a gente precisa estar pronto. No Mateus capítulo 24, ele vai falar sobre o princípio das dores. Princípio das dores.
as dores de parto. Ele vai falar sobre o momento onde nós entendemos que está chegando a hora do arrebatamento. E nas suas expressões, Jesus vai dizer sobre a mulher grávida, que quando está pronta para dar à luz ao filho, quando os dias vão se passando e vai chegando o momento dela ganhar o neném, dela dar à luz, as dores se intensificam e aumentam as dores, de sorte que ela fica ali angustiada, porque as dores são demais, são intensas, e ela está entendendo que está chegando a hora de ganhar neném. E aí o próprio Jesus ele vai fazer esta comparação, que assim, desse jeito vai acontecer. A igreja de Cristo, ela está passando por um período difícil na terra, um período de perseguição, um período de tribulação, de angústia, um período de aflição, onde existem pestes, onde existem enfermidades, onde existe injustiça, corrupção, onde existe guerras, rumores de guerras, onde existe coisas que estão acontecendo na natureza, e tudo isso são sinais que mostram que Jesus está voltando, está às portas, e que a igreja precisa estar atenta a esses sinais, porque esses sinais apontam para a volta, esses sinais apontam para a volta, para a volta, para a volta do Rei Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Os sinais que estamos vendo, eles apontam para a volta de Jesus, e nós precisamos estar atentos para isto. Você foi chamado para influenciar esse mundo. Você foi chamado para acomodar o mundo, para dizer para o mundo que a nossa vida não é somente essa. Nós temos a continuidade lá em cima. A nossa vida não está limitada apenas a essa vida. Nós somos chamados para influenciar o mundo e não ser influenciado por eles. Nós somos chamados para trazer o mundo para dentro da igreja, para levar o evangelho. Nós somos chamados para levar o evangelho para o mundo, e não para trazer o mundo para dentro da igreja. Nós somos chamados para influenciá-los com o poder do evangelho, com o poder da palavra, para mostrar para as pessoas que existe ainda solução para este mundo perdido, onde pessoas ainda procuram solução de um jeito e de outro e não acham, mas que existe ainda uma solução, e essa solução chama-se Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, que morreu e foi morto, mas está vivo para todo sempre, mas que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, aleluia, e a igreja de Cristo, ela está pronta para subir, para encontrar o noivo, para encontrar o rei, para encontrar com o Senhor nos ares. E é isto que nos alegra, sabermos que um dia nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Não estamos presos a esta vida, assim como o joio com as suas raízes fincadas na terra. Estamos, aleluia, desapegados deste mundo, como o trigo que tem suas raízes superficiais, mas estamos sempre dispostos e dizendo: ora vem Senhor Jesus, nós estamos prontos para subir e encontrar com o Senhor nos ares. Quem vai subir e encontrar o Senhor nos ares, aleluia, Deus, Ele está, aleluia, alertando uma vez mais a sua igreja: esteja pronto para subir, porque esse dia acontecerá, e nós precisamos estar pronto para este evento. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu quero finalizar esta palavra. Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: mantenha uma vida de perseverança, mantenha sua comunhão com Deus acesa, mantenha sua fidelidade a Ele em dia, porque você não sabe o momento certo. Você não sabe o dia do arrebatamento. Vai acontecer a qualquer momento. Vocês estão vendo Israel como é que está? Quase surgindo aí uma terceira guerra mundial. A situação está complicada. Nosso país, do jeito que anda, com tantas coisas acontecendo no meio político, na saúde, na segurança, ele já não tem mais controle das coisas.
tudo parece que está perdendo o controle, já não existe mais um equilíbrio. Parece que na sociedade as pessoas estão, parece que a cada dia mais maliciosa, mais maldosa, com coração perverso. Não tem mais aquele coração amoroso, já não existe mais aquele laço de amizade, já não existe mais aquele companheirismo. As pessoas estão se ausentando, se espalhando, se afastando umas das outras. A sociedade parece que está uma sociedade de animais, onde as pessoas não querem o bem uma da outra, estão tipo se degladiando por qualquer coisa, por um mínimo de coisa que acontece, já está se degladiando, querendo matar um outro. E é isto que nós estamos vendo no dia a dia, todos os dias. Quando a gente liga o repórter na TV, é só morte, assassinato, é só tragédia. Quando nós olhamos para o mundo, nós só vemos tragédia. Esse mundo, meus irmãos, não cabe mais a nós. Esse mundo não é mais para nós. Nós temos uma terra esperando para nós, por nós lá em cima. Desapega deste mundo, desapega desta vida, se apega com Deus, muda o teu comportamento a partir de hoje, faz a tua aliança, renova a tua aliança com o Senhor nesta noite, para que você possa participar do arrebatamento. As coisas estão acontecendo e você precisa estar atento aos sinais. Oh, glória! Tem gente que está dormindo, parece que não está percebendo as coisas, parece que não está percebendo os sinais acontecendo em volta, parece que está tudo bem, mas não está não. As pessoas não se amam mais, as pessoas não se abraçam mais. As pessoas falam a rede social, ela foi um benefício muito bom para todos nós. Mas eu vou dizer uma coisa, a rede social afastou muita gente, separou muita gente. Lá do quarto, o filho pede água para a mãe, do quarto, manda mensagem pedindo uma água para a mãe. Ele está aqui, ele está, às vezes, no quintal brincando, aí pega o celular, mãe, eu quero isso e aquilo, mandando mensagem, está no quarto, manda mensagem para a mãe que está na cozinha. A rede social, ela quebrou o relacionamento familiar. A rede social, ela tem separado as pessoas, tem sido benéfica, sim, mas quando você sabe usá-las, quando você sabe usar de forma ordeira, de forma em que vai afetar o seu relacionamento familiar, e isto está complicando a vida de muita gente. Muitas pessoas estão vivendo só de forma online, virtual, não convive pessoalmente. Se eu estiver conversando, o celular tocar, ele vai ficar tocando o tempo todo, porque eu estou conversando com alguém ali de carne e osso na minha frente. Então é assim que a gente tem que pensar, meus irmãos. Às vezes nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que tem coisas que são maldição na nossa vida, e a gente precisa peneirar essas coisas, para que isso não venha nos tirar do foco, que é o céu. Não deixe que as coisas dessa vida tirem o teu foco do céu. Não permita. Não permita. A rede social é bom, mas eu costumo dizer que a rede social é igual que aquele caldeirão de Elias, de Eliseu, quando ele mandou os seus moços preparar um caldo, uma sopa para eles comerem, e um outro vai lá correndo, pega algumas plantas, umas parra brava, bota lá no meio da panela, faz aquele caldo, e um deles olha aquele caldo e fala assim: olha, tem veneno na panela. Eu considero exatamente isto, as redes sociais é exatamente este panelão, onde tem veneno, tem coisa ruim. Você precisa peneirar isto, peneira pelo amor de Deus. Tem muitos casamentos entrando em divórcio por conta de rede social, tem muitos matrimônios sendo diluídos por conta das redes sociais, muitos matrimônios sendo diluídos por conta das redes sociais. E eu volto a dizer mais uma vez, nós devemos nos apegar das coisas, nos desapegar das coisas desta vida, porque Jesus está voltando. A igreja precisa estar pronta, precisa estar apta para subir e encontrar com o noivo. Que Deus abençoe os irmãos, em o nome de Jesus. Mantenha sua fé acesa, porque o Senhor Jesus, Ele continua, aleluia, esperando uma igreja santa, lavada, remida, aleluia, comprada
lavada com seu sangue, mas que está pronta a todo e qualquer momento para subir e encontrar o Senhor nos ares. Que Deus abençoe a igreja, em o nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.